Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Imensa alegria estarmos aqui novamente, abrindo o mês com vocês. Fazendo um pouquinho diferente do que costumamos fazer, eu gostaria de agradecer o dano, o suporte de vocês logo no início desse vídeo. Agradeço imensamente, porque com o apoio de vocês, acreditamos que em pouco tempo nós vamos alcançar o valor necessário para poder fazer a compra do novo computador. E agradeço porque antes de abrir esta campanha, nós estávamos com a necessidade de comprar um microfone novo que fosse dinâmico para melhorar a nossa gravação, com menos ruídos entrando durante a gravação. Então quero agradecer que esse pequeno troféu Ramana Mandir aqui veio da contribuição de vocês. Gratidão profunda. Gratidão imensa também às pessoas que vêm trazendo sugestões para nós, porque isso tudo para nós é bastante novo, nós temos uma forma de praticar tudo isso ainda bastante arcaica, perto do que a tecnologia já alcança. E aí algumas pessoas trazem sugestões de como a gente pode melhorar e nós somos muito gratos. Dentre as sugestões que foram trazidas, uma delas é uma inteligência artificial que pode tirar os ruídos externos, e isso é realmente muito benéfico. No entanto, a gente sente que a gente não deve fazer isso porque dentre os ruídos existem aqueles que nós fazemos questão de deixar, principalmente os cantos dos passarinhos. Eles têm participações às vezes extremamente pontuais, dá a sensação de que eles estão cantando e contemplando junto com a gente o que está sendo compartilhado ali, e eles entram em momentos assim chaves para deixar a sua contribuição. E uma outra sugestão que foi trazida é que essa inteligência artificial também poderia fazer a leitura dos textos. A gente deixaria que ela fizesse a leitura dos textos, mas sinceramente nós agradecemos, mas a gente não vai fazer isso também, porque é muito importante para nós fazer a leitura desses textos, faz parte do nosso sadhana, do nosso compartilhar com vocês. Muito bem, nós recebemos uma questão aqui para ser trabalhada, então hoje a gente gostaria de atender uma questão maravilhosa. Ela está tão bem construída que a gente costuma brincar, né, que uma pergunta bem feita ela já contém a resposta. E não necessariamente ela contém a resposta, mas ela está muito bem elaborada. Então vai ser para a gente aqui um deleite poder compartilhar a questão completa e ver como esse irmão que nos trouxe essa questão apresentou ela de uma forma muito bela. Boa tarde, Ananda. Atualmente venho mais uma vez me reaproximando dos ensinamentos de Shri Ramana. O início se deu em 2021, mas ao deixar-me, como sempre, ouvir outros mestres em suas contribuições ao bem da humanidade, acabei deixando minha prática central inconstante. Refiro-me ao Mahayuga. Os textos de Shri Aurobindo e o Dzogchen, da tradição tibetana Bon, são algumas leituras que aprecio. Aliás, é uma coincidência muito feliz esta de eu reencontrar o Ramana Mandir justamente quando um curso sobre Dzogchen é ministrado por vocês. Como um principiante do Atmavichara, nos primeiríssimos passos, às vezes sinto essa prática como uma desatenção ou indiferença ao mundo da segunda e terceira pessoa, ao mundo dos fenômenos, devido à atenção unidirecionada ao eu. Tentarei explicar melhor. Nesses momentos, pareço longe, por exemplo, daqueles instantes de contemplação da natureza, tal como descritos por Jiddu Krishnamurti e contidas nos livros Comentários sobre o Viver. Poder apreciar o pôr do sol, ouvir a música suave da copa de uma árvore sob a brisa, o silêncio da noite contendo o barulho dos automóveis passando distantes, encantar-me com as expressões luminosas no rosto de uma criança, etc., é também um deleite de elevação espiritual que conduz a mente ao silêncio. Tendo escolhido, entretanto, a prática de Atmavichara, não para fixar minha atenção aos fenômenos,
mas àquilo que é minha verdadeira natureza, me pergunto se o Atma Vichara está somente em contradição com a contemplação silenciosa do mundo, ou se a partir dela posso também perceber toda a beleza do mundo, desta vez manifestando-se não como objetos externos, mas em unidade com o meu próprio ser. Não sei se me fiz entender, mas todo retorno de sua parte é sempre uma alegria. Gratidão. Maravilhoso, muito maravilhoso. Bom, a mensagem está aqui endereçada a mim, mas nós vamos juntos aqui compartilhar, né? Perceber o que a gente pode aprender com essa apresentação aqui dessa questão e o que a gente pode entender a respeito dos ensinamentos de Bhagavan que vem a trazer uma elucidação. Mas aqui eu falei que talvez essa questão não apresentasse uma resposta, mas na verdade é bem o caso. A pergunta está muito bem elaborada e uma pergunta bem feita contém sim a sua resposta. E ela está dada aqui. Então assim, se alguém estiver achando que o vídeo está muito longo e quiser depois ir embora, não faça isso, mas sei lá, de repente você está com pressa, né? Mas enfim, tá aqui. Sim, eu posso perceber toda a beleza do mundo desta vez, manifestando-se não como objetos externos, mas em unidade com o meu próprio ser. Sim, você tem estudado o Dzogchen, e o Dzogchen ele vai falar uma coisa que é maravilhosa. O que está sendo declarado no Dzogchen? Que tudo aquilo que se manifesta é a sabedoria autossurgida. Por que ela é a sabedoria autossurgida? Ela é a sabedoria autossurgida porque o princípio filosófico máximo da contemplação do Buda Dharma é que não há nada de pessoal acontecendo e tudo quanto está acontecendo está sob a regência de uma lei que é inexorável, correto? É a lei da impermanência. Inevitavelmente, todos os fenômenos surgem, se manifestam e desaparecem. Então, veja, apesar de que isso seja assim, a gente aqui, por exemplo, na minha janela dá pra gente ver o verde. E o verde aqui das árvores é lindo, tem uma fruta dragão, como é que chama? A pitaia. Pitaia. A pitaia é uma fruta linda, sabe? Que é do vizinho e veio parar passou do muro e veio pra gente. Aí dizem que é nossa, né? Shiva abençoou-nos com a pitaia do vizinho que veio pro nosso lado. Ela é uma fruta linda. Se eu não comê-la, ela vai apodrecer. Ela vai cair. Se eu comê-la, ela vai deixar de existir na forma daquela beleza, mas ela vai trazer outro gozo, outro prazer, outro deleite. Tudo isso é real ou irreal? Veja, é muito importante a gente sempre recordar que o tema da realidade e da irrealidade dentro da filosofia oriental não diz respeito às coisas existirem ou não existirem. Elas podem existir e não ser reais. A fruta existe. Eu posso dar o exemplo de uma flor. A flor existe. E ela é bela. Mas ela é irreal porque ela não pode permanecer. Ela está sujeita a esta lei da impermanência. A gente pode entender também como a realidade relativa e a realidade absoluta, correto? Sim, enquanto realidade relativa, ela é existente e enquanto absoluta, ela é inexistente. Porém, por que a flor? Estou dando o exemplo da flor porque também a nossa roseira deu flor. Tá lindo. Essas questões, você foi falando e eu fui olhando para as belezas contempladas no dia de hoje. Pois muito bem, essa rosa florescida, por ser impermanente, ela deixa de ser bela? Ou o perfume dela deixa de ser aprazível? Claro que não. A existência dela, embora impermanente, é uma expressão verdadeira daquele Sundaram eterno, daquele que é beleza infinita. E nesse campo, né, tão essencial, que é o próprio substrato, não há diferença. Esse que é o ponto. Então, essa observação, esse olhar voltado para o Atman, para o ser,
quando contemplado na sua inteireza, não exclui nada, porque tudo é o Atman. Então, a contemplação do mundo como manifestação do Atman, manifestação do ser uno, é válida dentro do Atma Vichara, porque nada pode ser excluído do grande ser. Pois muito bem. Pensando nisso, assim, eu quero só fazer um adendo que contemplar aqui a sua questão, me lembrou de tantas horas felizes lendo o Diário de Krishnamurti, que de tudo que Krishnamurti produziu, eu considero o Diário de Krishnamurti a sua obra magnânima, que é justamente despretensiosa, é um diário de viagem e ele vai relatando o quanto ele é tocado, né? O quanto ele é tomado por essa presença, por essa consciência e se manifestando na beleza do mundo. Então, muito do que você descreveu aqui também tem essa natureza, essa qualidade dos escritos, né, da partilha de Krishnamurti. E eu entendo que isso também é importante, porque esse refinamento, que inicialmente é um refinamento da linguagem, no final das contas também é um refinamento da percepção. E esse refinamento da percepção é muito importante. Shri Ganesha nos diz, né, que nós podemos iniciar, se a gente não consegue fazer a prática da autoinquirição, se pra gente é muito abstrato perguntar quem sou eu, demandar, rastrear a fonte do eu, Shri Ganesha nos aponta que nós podemos começar contemplando aquilo que não foi feito pelas mãos do homem, ou seja, o mundo natural. Nós nos abrimos nesta sensibilidade às coisas da natureza. E isso também é um caminho. Porque os videntes, os rishis, né, os grandes videntes poetas, eles eram videntes porque eles estavam vendo para além do que geralmente se vê. E eles eram poetas porque eles estavam buscando um refinamento da linguagem. É uma via de mão dupla. O refinamento da percepção, da sensibilidade, o refinamento da linguagem. Nós vamos observar que os escritos do Advaita, do Vedanta, do Tantra, da filosofia oriental como um todo, são muito bem construídos, muito bem apresentados. Não é? Sim, e a natureza, ela concede as analogias perfeitas para as explanações mais profundas e muitas vezes até difíceis de se explicar de outra forma no caminho da não dualidade. E quantas não são as parábolas ou as descrições de falas que foram dadas, mesmo por Bhagavan, que se utilizavam de fenômenos da natureza, observáveis por todos, para poder fazer com isso uma analogia ao que ele estava buscando trazer como ensinamento para aqueles devotos. Então, por exemplo, eu sempre me recordo da explanação a respeito do sol, né, brilhando em diferentes jarros com água. Né? Em cada reflexo, em cada jarro de água, você vai ver ali um sol perfeito, o reflexo de um sol. Mas é um único sol que está produzindo esses incontáveis reflexos. Então essa é uma forma que foi utilizada para explanar sobre, né, a unidade manifesta na multiplicidade das formas. E esse é só um exemplo, né? Existem incontáveis exemplos onde vamos nos servir, né? A gente tem a flor de lótus, por exemplo, como um símbolo muito importante. Os animais, muitas vezes, eles refletem algo muito importante. A gente pode aprender muito, né, com a natureza sempre. Pensemos que, por exemplo, o Hatha Yoga, todas as posturas são elementos e animais, né? Então, quer dizer, essa sabedoria, ela surge da observação da natureza, não é? Então, é natural que nós nos sintamos atraídos pela beleza da natureza. Agora, veja que você pontuou uma coisa muito importante. Você continua experimentando prazer e deleite observando o mundo natural, no entanto, com um novo entendimento. E aí aqui, já que, né, tantas citações de estudos, eu vou abrir mais um campo de estudo para você e para todo mundo que está acompanhando, que é o quê? Vijnana Bhairava Tantra.
eu gostaria de abarcar esse tema, trazer aqui para elucidar esse tema, alguns versos do Vijnana Bhairava Tantra, justamente na seção das experiências comuns. Há várias seções dentro deste Tantra, e o Tantra é uma filosofia da linguagem, ela procura justamente esse aperfeiçoamento da linguagem, esse refinamento estético, esse refinamento da percepção, da sensibilidade. Então a gente vai ver que os versos, eles guardam essa beleza por eles mesmos, e também eles evocam de nós essa abertura, essa disponibilidade para a beleza, né? Então são 3 versos que a gente vai acompanhar agora aqui. Primeiro verso 116. Quando tua mente divaga externa ou internamente, é precisamente quando Shiva se manifesta. Onde pode o pensamento se refugiar para não saborear este estado? Ou seja, veja, eu falo que essa é a seção das experiências comuns ou a seção da misericórdia infinita de Shiva. Olha o que Shiva está dizendo para nós. Esse é um texto não dual de Mahayoga Tântrico, ok? Quando tua mente divaga externa ou internamente, ou seja contemplando o mundo natural, seja contemplando o que está se manifestando dentro do nosso psiquismo, é precisamente aí que se manifesta Shiva. Shiva é a auspiciosidade, sempre presente. Nós podemos sentir, perceber, vivenciar, evidenciar que todas as experiências, internas ou externas, confirmam a própria consciência. Você não deixa de ser você porque está encantado com a beleza de uma flor, de um pôr do sol, de uma criança, ou mesmo se você estiver divagando. Se tudo é Shiva, como eu posso estar distraído? Se eu determinar que a minha consciência agora vai cantar Om Namah Shivaya e só, é claro, este Om Namah Shivaya é Shiva. Mas se ela se distrair e lembrar de algo que foi visto, aquilo é Shiva. Não existe qualquer coisa fora de Shiva que não seja Shiva. Se tudo é Shiva, acabou o problema. Os pensamentos deixam de ser problema. Mas esse acabou o problema precisa ser um acabou o problema efetivamente, né? Porque a questão é que o intelecto consegue alcançar isso e normalmente resta um bom tanto ainda para poder vivenciar isso inteiramente, né? Então a gente vai por esse caminho de entendimento para poder vivenciar isso de uma forma plena, de uma forma completa. Tudo é Shiva. Muito bem. Aí agora eu gostaria de pegar aqui também a seguinte noção, né? Então a gente vai entender que tudo aquilo que está sendo manifestado é uma expressão criativa desta consciência, né? Como o próprio budismo de Dzogchen vai chamar de uma exibição vibratória da consciência, correto? Então, o verso 117, Shiva ainda vai dizer um pouco mais para nós na seguinte argumentação. O Espírito está em ti e ao redor de ti. Quando tudo é pura consciência espacial, alcança a essência da plenitude. Aqui há uma segunda possibilidade de tradução que é um pouco mais extensa e um pouco mais intrincada, assim, um pouco mais complexa, mas que também acho que é válido apresentar. Onde quer que e sempre a consciência do Senhor todo-penetrante se manifeste através do caminho dos olhos ou outros sentidos, então, porque é essa própria consciência que realmente possui as qualidades do aparentemente objetivo perceptível, como som, sensação, cor, etc., ele se dissolve em pura consciência. Então, o estado do eu realizado surge. Ou seja, não apenas os pensamentos não são obstáculos, mas também as experiências sensoriais.
aquilo que você capta com os 5 sentidos mais a mente. Isso não obstrui a realidade, porque você nunca deixa de ser você. E você é Shiva. E tudo quanto é percebido é Shiva. Por isso a gente pode dizer que Shiva é o todo penetrante. Aquilo que está subjacente em todos os fenômenos. Mas quando a gente diz de Shiva subjacente aos fenômenos, isso pode dar a noção de que os fenômenos são desimportantes, ilusórios. Claro, eles são ilusórios na medida em que eles não são permanentes, mas a própria beleza, a própria luminosidade, a própria existência deles é a confirmação da consciência suprema. Ou seja, discutir se Deus existe ou não é uma total falta de inteligência. Eu sei que isso pode soar ofensivo para quem seja ateu. É que eu não estou falando do Deus das religiões, eu estou falando da consciência. A consciência, ela é autoevidente. Tudo o que você percebe confirma a própria consciência. Porque é consciência percebida e a percepção é a própria consciência. Logo, de novo, como Shiva nos diz, para onde podemos fugir? Não tem aonde... Eu vou me esconder de Shiva. Não tem um lugar onde você possa se esquivar. Tudo é Shiva. E a qualidade, desculpa, eu não queria te interromper, mas só para falar isso, a qualidade de uma atitude apreciativa, ela só é possível porque a atitude apreciativa também é graça de Shiva. Eu consegui ver a beleza de algo e me comover com isso, tudo isso é graça e misericórdia de Shiva que se manifesta, produz tudo isso, o sentimento, o recolhimento interno que percebe esse sentimento que traz um enlevo, esse enlevo já é em si a própria transcendência. Então, tudo isso é a orquestra, é parte da orquestra. Nós vimos aqui no texto que foi dito a consciência espacial, né? A essência da plenitude como essa consciência espacial. É importante ressaltar que do mesmo jeito que nós podemos usar o epíteto Shiva, nós podemos usar o epíteto Shunya, ou seja, vacuidade. A gente pode dizer aqui, por exemplo, traduzindo os dois textos no lugar de Shiva usando vacuidade, né? Quando tua mente divaga, externa ou internamente, é precisamente quando a espacialidade, a vacuidade, o vazio luminoso se manifesta, porque tudo isso é Shiva, ok? O vazio luminoso, a essência espacial, está em ti, ao redor de ti, tudo é vazio. Agora, a gente ainda tem mais um verso que eu acho que seria interessante a gente contemplar. 118. Em estupor, ansiedade, sentimentos extremos, à beira do abismo, indo para o campo de batalha, na fome ou no terror, ou ainda, quando perderes o controle, a essência da espacialidade da tua própria mente pode ser possuída. Ou seja, pensamentos não são obstrutivos. Percepções não são obstrutivas. Sentimentos não são obstrutivos. Mesmo que sejam sentimentos extremados, como a raiva, o medo, o terror, a alegria e etc. Nada disso pode deixar de fazer você ser o que você é. Nada disso pode macular ou afetar a essência daquilo que você é. Naturalmente, o que vai suceder é que o impacto disso tudo diminui. Por quê? Porque você está positivamente ensimesmado. Você está repousando como esta consciência vigil, esta consciência luz. A gente pode chamar ela de coração, a gente pode chamar ela de Shiva, vacuidade, enfim, a gente pode chamar isso de muitas formas. Mas o que importa é que você experimenta estabilidade sendo você mesmo, em autorrecordação. Então, mesmo olhando para os fenômenos, você continua recordando quem você é. Finalmente, Bhagavan diz que a diferença para o liberado entre Sarvikalpa Samadhi
e Nirvikalpa Samadhi, é que Sarvikalpa Samadhi é perceber tudo isso que você descreveu. E Nirvikalpa Samadhi é quando tudo isso desaparece e estamos totalmente mergulhados em nossa própria realidade. Ou seja, não há nome, não há forma, não há mundo. No entanto, mesmo quando você entra em Nirvikalpa, ou você é entrado em Nirvikalpa, no momento em que você está voltando do Nirvikalpa, que aquela grande luz cegante está diminuindo, você começa a perceber sons. Mesmo dentro do Nirvikalpa, você vai percebendo sons, você vai percebendo o mundo, só que ele está totalmente diluído com aquele Nirvikalpa, né? E isso aí, no retorno, devagarinho, tudo volta a essa realidade onírica que nós estamos inseridos mesmo no tempo de vigília. Lembremos, o convite de todos os sábios é ser livre, ser feliz. Se você está feliz de ver o pôr do sol, que ótimo, é você. Ah, olha aquele pássaro como canta bonito. Sou eu. Aquela flor, sou eu. O meu inimigo, sou eu. É isso. Bom, muito grata mais uma vez por essa questão tão bem apresentada e tão importante, né, para todos. Eu acredito que uma coisa ou outra aqui serviu para todos vocês que acessaram esse vídeo, independentemente de participarem mais ativamente do nosso grupo Sadhana, né, que é o nosso grupo de estudos continuados aí, que nós nos reunimos todas as quartas-feiras online, ou dos grupos, né, que nós onde nós disponibilizamos os áudios, os vídeos, os ensinamentos, os relatos, né, e da vida de Shri Ramana Maharishi, tantos outros estudos, independentemente. Se você chegou agora, acredito que pode ter trazido alguma coisa de benéfico para você. Então, somos infinitamente gratos. E, como sempre, nós, além de agradecer, recordamos a todos que esse serviço é feito através de Dana, que é a doação voluntária de vocês que se sentem contemplados, beneficiados de alguma maneira e gostariam de contribuir para que a gente possa continuar realizando esse serviço. Então, nós deixamos aqui os dados para quem quiser fazer a sua contribuição. Atenção que agora nós mudamos o dado do Pix. Então, quando você vai fazer o Pix agora, é o nosso endereço de e-mail, ramanamandira@gmail.com. Agradecemos profundamente. Que Bhagavan abençoe os nossos dias de sadhana ou de repouso na consciência. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.